29 de maio de 2020, sexta-feira de manhã, são 9 horas, e vamos continuar falando dos princípios constitucionais tributários. Bom, então, eu não falei isso na aula passada para vocês, eu já fui direto nos princípios, né? Mas é interessante vocês não perderem isso de vista, tá? Os princípios, gente, ou são limites objetivos importantíssimos que visam assegurar direitos, tá? Que visam dar efetividade a valores que são importantes no ordenamento jurídico, ou os princípios são os próprios valores juridicizados, tudo bem? São valores jurídicos relevantes que estão juridicizados. Aliás, é interessante que muitos princípios eles acabam sendo implícitos, né? Tá vendo? Falando, está implícito, né? Por quê? Porque são construções doutrinárias, né? São raciocínios, né? Valorativos importantes que nós acabamos construindo e que são importantes, sim, na hora de se construir a norma jurídica, ok? Na hora de se aplicar a norma jurídica. Bom, princípio da igualdade. Então, veja só, tem uma frase que é muito séria no princípio. Aliás, princípio da igualdade, gente, quem quiser estudar esse princípio, tem um livro do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, tá? Posso até pesquisar ele aqui para vocês aqui, ó. Toda pessoa que quer estudar o princípio da igualdade, Antônio Bandeira de Mello, princípio da igualdade, tá aqui, ó. É um livrinho bem pequenininho, tá? Ó. Não, louco. Nossa, agora eu lasquei tudo. Eu fechei tudo. Então, o princípio da tal com a Constituição aberta aqui. Então, vamos lá. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade, ó. Celso Antônio Bandeira de Mello. É um livro bem fininho mesmo, tá? Bem pequenininho. E ele trata dessa questão do princípio da igualdade, e eu diria para vocês que é quase que uma leitura obrigatória para todas as pessoas que vão estudar o princípio da igualdade, tá, ok? Seja na ordem jurídica, seja na ordem administrativa, para qualquer ramo do direito, tá, ok? Bom, voltando aqui ao assunto, o que acontece com a igualdade? A igualdade tem uma frase que é célere, que você já deve ter ouvido, né? Tratar os iguais de forma igualitária e os desiguais de forma desigual na exata proporção de suas desigualdades. Então, vejam só, as pessoas que são iguais merecem o mesmo tratamento. Mas pessoas que são, pela sua natureza, ou se encontram em situações desiguais, não podem receber o mesmo tratamento jurídico, porque isso seria manter a desigualdade entre elas. Então, tem uma imagem na internet muito interessante, né? Que tem um muro, aí tem uma pessoa alta e uma pessoa baixinha. Né? Será que eu consigo achar aqui? Ó? Um muro. Professor, oi. Essa frase não é uma frase de Aristóteles? Sim, ela é uma frase bem antiga, tá? Mas ela vem de Aristóteles, tá? Eu não sei se é Aristóteles, mas se cuida aí, hein, Luísa? Se cuida aí, hein? Espio, cadê? Ai, desculpa, eu esqueci que estava ligado. Professor, acho que se Oi. você procura princípio da igualdade, aparece essa imagem. Você parece? Acho que sim. É equidade que aparece. Eu sempre vejo aparecendo não sei o que da equidade. De falar igualdade é isso, equidade é isso. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Já passou. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Estão vendo aqui? Não sei se dá para vocês verem. Tá?
vocês. Tá aqui, tá vendo? Então, eu tenho uma pessoa alta e uma pessoa baixa. E eu tenho um muro aqui. Aí eu dei um caixote para cada um. Esse caixote resolveu o problema da pessoa alta, certo? Mas esse caixote aqui não resolveu. É que aqui eu não concordo um pouco com isso daqui, porque esse aqui não precisa nem de caixote, né? Eu acho que o ideal seria os dois estão impedidos de ver o jogo, aí eu dou um caixote para cada um. Esse aqui consegue ver, mas esse aqui não consegue ver. Então, esse aqui precisa de 2 caixotes para ver, tá ok? Então, o que está acontecendo aqui, né? Esse desenho aí, ele vem dizer o seguinte: nós temos que tratamento desigual, tratar os desiguais. Vamos ver de quem que é essa frase aqui, ó. Vamos ver se aqui a gente... É uma frase muito conhecida, né? Aristóteles, ó. Tá aqui, ó. Então, veja bem, devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Aristóteles. Então, mas veja bem, o que o professor Celso Bandeira de Mello vai colocar no livro dele, que eu considero muito interessante, é o seguinte: qual é a exata proporção da desigualdade entre as pessoas? Porque, veja bem, a frase ela é importante, né? Então, nós temos que ter critérios jurídicos para saber até onde eu posso criar essa desigualdade e até onde isso vai para... Qual é a exata proporção dessa desigualdade? Tá me entendendo? Quem falou do Aristóteles aí? Não sei quem que é. Maria Carolina. Maria Carolina? Então, Maria Carolina, tá me entendendo? Porque, veja bem, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na exata proporção das suas desigualdades. Mas qual é a exata proporção das suas desigualdades? Ok? Essa é uma questão muito difícil de você encontrar. Por exemplo, no concurso público para juiz, eu posso tratar de forma desigual homens e mulheres? Em algumas situações, sim. Concurso para juiz? Por exemplo, o negócio da Lei da Maria da Penha. Não, veja bem. No edital de concurso para juiz, não. Eu posso tratar mulheres e homens de forma desigual? Não. Então, eu acho que não. E no concurso para policial federal? Daí sim. Em todo concurso? Não, mas nos requisitos físicos, sim. A altura mínima, a coisa de força. Então veja bem. Então, no concurso para juiz, eu penso que é descabido você discriminar homem e mulher. Agora, no concurso para policial federal, nós podemos fazer uma discriminação, mas somente na parte física. Porque na parte escrita, na prova, isso aí vai ficar a mesma coisa. Agora, levanta 80 quilos. É claro que se o homem tiver que fazer o halter de 80 quilos, para a mulher tem que ser um halter 50 quilos, sei lá, entendeu? Por quê? Porque o corpo físico da mulher é um pouco, né, mais frágil que o do homem. Que tem mulher hoje que está mais forte que muito homem, na verdade. O mundo está mudando. Mas, em regra geral, de uma forma geral, o homem tem um corpo mais forte que o da mulher. Tudo bem? Por isso que nós vamos dizer o seguinte, que aceita-se a discriminação caso existe um nexo entre o elemento discriminador e a finalidade da norma. Entendeu, Maria Carolina? Isso que é muito importante. É isso que está lá na obra de Celso Antônio. Então, veja bem, quando eu vou discriminar, eu só posso discriminar caso haja um nexo entre o elemento discriminador e a finalidade da norma. Isso eu aprendi com o professor Robson Flores no primeiro ano de faculdade. Depois eu vou mostrar o caderninho para vocês, está marcado ali. Ok? Então, por exemplo, se eu fizer uma discriminação entre homens e mulheres em concurso para juiz, existe um nexo entre essa discriminação e a finalidade da norma? Porque, veja bem, eu penso até que as mulheres são mais inteligentes que os homens. Eu não vejo razão, não vejo nexo entre isso.
Agora, se eu, na prova física, disser que para entrar na Polícia Federal o homem tem que ter 1,75 m e a mulher 1,65 m, aí eu já vejo um nexo, porque a estatura da mulher brasileira é um pouco inferior da estatura do homem brasileiro. Tudo bem isso para vocês? Vamos dar um outro exemplo. Aí eu falar que uma pessoa idosa não deve pagar IPTU, enquanto que uma pessoa jovem deve pagar IPTU. O que vocês acham disso? Certíssimo. Hã? Certíssimo. Certíssimo? Certíssimo. Pô, Uma pessoa idosa depende das condições dessa pessoa idosa, né? O meu pai tem 90 anos de idade. Eu tenho 47. Meu pai não deve pagar IPTU e eu devo pagar IPTU? Você acha isso correto, Carolina? Eu acho. Seu pai pagou imposto a vida toda, agora ele tem direito a aproveitar a vida dele. Mas ele é muito mais rico do que eu. Ele pagou a vida toda. Todos os idosos, então, não deveriam pagar, ué. Hã? Todos os idosos não deveriam pagar, independentemente de serem ricos ou não. Então eu aí, se me permite, eu acho que só pela idade não seria possível. Se você falar pessoas idosas de baixa renda, aí eu começo a concordar com você, tá entendendo? Professor, mas acho que é muito subjetivo, né? É completamente subjetivo. Vou dar o exemplo da minha avó. A minha avó, ela é aposentada, ela trabalhou a vida toda, tal, ela tem aposentadoria, era funcionária pública. Ela tem casa, ela aluga a casa para escola, até a casa é grande, ela ganha um bom aluguel. Só que, para você ter uma noção, ela paga R$5.000 de convênio de saúde, que é o convênio dela do emprego dela, como servidora pública. Então, mesmo que ela ganhe muito, o dinheiro dela todo vai para a saúde, vai para medicamento e tudo mais. Então, assim, mesmo os idosos que têm mais dinheiro, a menos que eles sejam milionários, acho que a maioria do dinheiro deles vai para isso, para a manutenção da própria vida. Eu realmente acho isso, eu não sei. Então, Maria Carolina, veja bem. A aula passada, eu falei de irretroatividade, anterioridade, legalidade e falei desses 3 princípios. Esses 3 princípios são limites objetivos. Na verdade, são regras que têm que ser cumpridas. Você vai lá entender a regra e acabou. Agora, eu estou falando de igualdade, capacidade contributiva. Isso aqui são valores. Isso aqui é totalmente subjetivo. Isso aqui causa muita discussão. Tá entendendo? Então, assim, eu penso que só pela pessoa ser de idade, eu acho que isso não é um quesito para ela ser isenta. Porque, veja bem, com relação à isenção, né, com essas questões tributárias, nós temos que ver o quê? Junto com a igualdade, a capacidade contributiva, que é aquilo que eu estava conversando com vocês na aula passada, aqui no momento anterior. Em direito tributário, né, junto com o princípio da igualdade, nós vamos ter o princípio da capacidade contributiva. Não é junto, né? O princípio da capacidade contributiva é um desdobramento do princípio da igualdade. Ok? Então, quando eu falo Tá bom, te põe de novo. Quando eu falo de discriminação, né, em direito tributário, de deixar de tributar uma pessoa, e aí a isenção e a imunidade vão entrar, né? Vejam que eu tenho que ter uma ligação com a capacidade econômica dessa pessoa de pagar impostos, pagar tributos. Porque eu penso que só pela idade eu acho que é insuficiente. Porque, veja bem, eu posso ser uma pessoa idosa, mas eu posso ter muitos recursos financeiros. Aí eu acho que tem que pagar. Agora, se eu for uma pessoa idosa, que tiver problemas de saúde, né? Aí eu acho que se eu tiver gasto com saúde elevado, aí eu acredito que nós podemos pensar na diminuição da carga tributária dessa pessoa. Tudo bem? Aliás, pessoas aposentadas, tá? Que têm um problema de saúde sério, são isentas de imposto de renda. Eu não sei se é o caso da sua avó, mas se for... Não, que ela tem quase 90 anos. Só. Mas ela não tem problema sério de saúde? Não, asmática, tem todos os problemas, teve paralisia infantil e tal. Então, se eu fosse você, eu dava uma olhada, porque existe na legislação de imposto de renda
isenção para idosos aposentados que têm problema de saúde, tá? Entendi. Não, é que é como o convênio dela é o convênio dos funcionários públicos, eles não pensam que quando a pessoa se aposenta, não continua acompanhando, né? Ela não tem mais a capacidade para pagar que ela tinha antes. É. Mas, bom, eu isentaria, se eu fosse prefeito, eu isentaria todos os idosos, mas é uma questão muito subjetiva. Eu acho que não. Eu acho que só pelo fato da pessoa ser idosa, por exemplo, o Silvio Santos é idoso. É, Mas tem uma baita de uma capacidade contributiva. Acho que tem que alinhar, entendeu? Não é a idade só por isso que eu voto Celso Antônio Bandeira de Mello. Tem que ter um nexo entre o elemento discriminador e a finalidade da norma. Então, se o elemento discriminador for a idade, para fins tributários, eu acho que ele não vai atender a finalidade de proteger aquela pessoa. Não é só pela idade. Eu acho que tem que ter a idade e mais elementos, entendeu? A idade, a pessoa ser de baixa renda, só ser proprietária de um único imóvel. Aí ela está isenta de IPTU. Aí tudo bem, aí eu concordo. Tá ok? É feio falar com a boca cheia. Então, entendendo? Mas tem dois aqui em volta de mim, então vocês já viram, né? Tudo bem, gente? E causa muita discussão mesmo essas aulas, porque você vai ver o que são valores, né? E com relação a valores, pessoas pensam diferentes, porque nós temos experiências de vidas diferentes, né? Então, nós vamos ver que dá para discutir bastante sobre isso. Pois não. Filho, eu estou dando aula agora, eu não posso. Vê ali se não está conectado, não falha. Bom, gente, se a gente for no texto da Constituição, vocês estão vendo o texto da Constituição aí na tela, não estão? Sim ou não? Sim. Tá. Ai, meu Deus do céu. Eu estou me bananando aqui com esse negócio. É que estava tudo preparadinho e eu fechei sem querer aquela hora. Olha só. Louco, por que ele voltou aqui? Aqui, ó. Então, olha só. Artigo 150, tá? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, Federal e municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente. Proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Então, vocês vejam que o artigo 150, inciso 2, ele proclama expressamente na seara tributária o princípio da igualdade e proíbe União, Estados, Distrito Federal e municípios de dar tratamento desigual para pessoas que se encontram em situações equivalentes. Mas eu posso dar um tratamento desigual para pessoas que se encontram em situações desiguais. Tudo bem isso para vocês? Saúde, Amanda. Tá ok? Amanda não, Natália. Obrigada. Ok, gente? Então, vejam que essa questão da igualdade, né, o princípio da igualdade, ela vai trazer muitos debates. Agora, como desdobramento do princípio da igualdade, tá? E eu coloquei aqui para vocês aqui, nós vamos falar de desigualdade, só que de capacidade contributiva. Mas antes de falar capacidade contributiva, eu tenho que explicar um conceito para vocês, tá? Presta atenção nisso aqui, gente, que eu vou colocar aqui para vocês na lousa. Ó. Deixa eu permitir que o Eduardo entre aqui.
Estão ouvindo a minha filha falar, mais nova? Bem no fundo, assim. Ela tem uma vozinha fina, cara. Ela... Vamos lá. Ó, tributos diretos e tributos e indiretos. Presta atenção, gente. Tá? Vamos lá. Existem duas expressões aqui que o professor Paulo de Barros Carvalho ele critica, mas são expressões importantes. Vejam só. Contribuinte de direito e contribuinte de fato. Tá? Gente, quem é o contribuinte de direito? É o polo passivo da relação jurídica tributária. É o contribuinte. Então, gente, vejam só. Lembra da regra matriz de incidência tributária? Lembra ou não? Quem é que ocupava o polo passivo da relação jurídica tributária? O contribuinte. Ok? Ó, vou colocar para vocês aqui. Agora dá para ouvir, né? Cadê meu bom dia? Cadê meu beijo bom dia? Gente. Ó, aqui, ó. Fala bom dia para todo mundo, Laila. Fala bom dia para todo mundo. Fala. Bom dia! Bom dia. Bom dia. Fala bom dia para você. Agora todo mundo lá para está sendo gravado? Oh, meu Deus. Sim, Está sim. sendo gravado? Então, vamos lá. Ó, é a pessoa que é pessoa juridicamente obrigada a efetuar o pagamento do tributo. Então, veja bem, quando eu falar a expressão contribuinte de direito, eu vou estar identificando a pessoa que está juridicamente obrigada a efetuar o pagamento do tributo, tá ok? Eu vou estar identificando o polo passivo da relação jurídica tributária. Tudo bem isso para vocês? Então, é o proprietário do imóvel, no caso do IPTU, é a pessoa que oferiu renda, no caso do imposto de renda, é o prestador de serviço, no caso do ISS, e por aí vai. Agora, quem é o contribuinte de fato? É a pessoa que, não obstante não estar obrigada a recolher dinheiro aos cofres públicos, é quem suporta o ônus financeiro da tributação. Então, vejam só, gente, o contribuinte de fato é a pessoa que, não obstante não estar obrigada a recolher dinheiro aos cofres públicos, né? Vou colocar aqui a título de tributo, é quem acaba suportando o ônus financeiro da tributação. Gente, vamos lá. Quando vocês compram um aparelho celular, vocês são obrigados a pagar um tributo? Vou pegar outro exemplo. Você vai no posto de gasolina e pede lá para o cara, coloca R$100 de combustível aí para mim. O cara coloca R$100 de combustível para você. Você é obrigado a pagar algum imposto? Não. Hã?
De direito, não, mas de fato, sim. É isso? Exatamente. Vejam. Pelo fato de eu comprar R$ 100 em combustível, eu não sou obrigado a ir pagar imposto nenhum. Mas eu sei que praticamente metade daquilo que eu estou pagando é tributo que está embutido no preço do combustível. Porque, gente, ó, vou colocar uma frase para vocês aqui, ó, pra vocês não esquecerem, tá? Eu coloco isso aqui mais lá na administração. Né? Ó. Tributos para as empresas são custos que devem ser embutidos no preço das mercadorias vendidas ou dos serviços prestados. Então, quando a gente vai comprar gasolina, né? Por que tchau? Por que a gasolina custa, sei lá, R$3,50? Porque tem o custo do petróleo, tem o custo do refino do petróleo para virar gasolina, tem o custo do armazenamento, tem o custo do transporte, não é isso? Tem vários custos. Uma empresa, quando ela vende um produto para vocês, ela vende por um preço, toda empresa tem que ter lucro, senão a empresa fecha, tá ok? A empresa tem que ter lucro. Então, ela adquire as mercadorias, né, e revende as mercadorias com lucro. Só que a empresa também gera despesa. Empresa exerce uma atividade, essa atividade gera despesa, mas também gera receita. E a receita tem que superar a despesa. E as despesas, ou os custos da empresa, com pessoal, com mão de obra, com aluguel, e com tributo. Tributo também é despesa para as empresas. Então, quando a empresa vai te prestar um serviço, quando a empresa vai vender uma mercadoria para você, ela tem que embutir no preço dessa mercadoria ou desse serviço a tributação. Então, sempre quando nós consumimos algo, apesar de nós não estarmos sendo diretamente tributados, apesar de nós não termos a obrigação de pagar tributos em função daquele produto que nós compramos, mas nós vamos suportar o ônus daquele tributo. Por quê? Porque se a empresa não embutir no custo do serviço prestado, da mercadoria vendida, a tributação que ela vai ser obrigada a pagar, ela quebra. Dúvidas? Dúvida, gente? Acho que ficou bastante, acho que ficou bem explicado, né? Tá ok? Então vamos lá. Rafa, eu estou dando aula, cara. Então, olha só. O que é um tributo direto? Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Vocês anotaram aí essa questão do tributo para as empresas é custo? Então, olha só. Vou colocar para vocês aqui, ó. Tributo. Aliás, gente, veja bem. Veja bem, eu, contribuinte, eu posso transferir para um terceiro o ônus financeiro do tributo? Não. Não posso, né? Não vi que estava ligado. Não sei, eu acho que não. Veja, eu sou uma empresa. Eu sou obrigado a pagar ICMS. Eu não posso embutir ICMS no preço da mercadoria de quem A compra. empresa faz isso sim. Então, não, mas eu, como prestador de serviço, se eu for prestar um serviço como advogado, dentro do custo, dentro do valor do meu honorário, eu vou embutir os tributos. Aliás, não tem aquela perguntinha com recibo ou sem recibo, né, doutor? Não é isso? Você vai no médico lá com recibo ou sem recibo. Por que sem recibo é mais barato? Porque ele vai tirar o valor da tributação. Se ele der o recibo para você, né, ele vai ser tributado. Se ele não der o recibo para você, ele não vai pagar tributo, vai te dar um desconto. Tá ok?
Então, você veja que os tributos, tá? Essa possibilidade, tá? De transferir o ônus financeiro do contribuinte de direito para o contribuinte de fato é o que o professor Rubens Gomes de Souza chamava de fenômeno da como que é mesmo? Nossa, fugiu agora da repercussão. Ok? Então, o professor José Gomes de Souza falava o tributo pode repercutir. O que é repercutir? O contribuinte de direito pode transferir para um terceiro o ônus financeiro. E quando ele faz isso, aquele terceiro acaba sendo contribuinte de fato. Entenderam? Então, vamos lá. O que é um tributo direto? Então, o tributo direto é aquele onde que, em tese, não repercute. Ou seja, o contribuinte de direito e de fato são a mesma pessoa. Entenderam? Esse é um tributo direto. Agora, o tributo dito indireto é aquele onde se observa o fenômeno da repercussão. Ou seja, o contribuinte de direito transfere o ônus, cadê meu telefone lá? Financeiro da tributação para o contribuinte de fato. Entenderam? Esse conceito ele não é muito preciso, porque praticamente todos os tributos podem repercutir, né? Basta alguém pagar o tributo para mim. Mas o que eu quero que vocês entendam é que existem tributos que incidem sobre a atividade econômica que eles vão repercutir, porque senão a empresa quebra, entendeu? É da natureza do tributo ele repercutir, ok? Entenderam isso, gente, ou não? Esse fenômeno aqui tem um acento circunflexo, não tem, não? Não tem? Tem. Tem, professor. Como que eu coloco o acento circunflexo agora aqui? Oh, meu Deus do céu. Fenômeno, né? Da repercussão. Gente, quem não entendeu isso, quem tem alguma dúvida? Aqui vai ter um acento aqui. Quem não entendeu isso aí? Quem tem dúvida? Vamos lá, gente. Professora, a única dúvida que eu tenho é se esses tributos diretos e indiretos, eles estão inseridos, quer dizer, essa discussão está inserida dentro do princípio da igualdade? Sim. Ou não? Porque eu estou anotando como se tivesse. Ah, então tá bom. Não, é Beleza, por isso que eu obrigada. tenho que explicar isso para vocês, entendeu? Se eu não explicar isso para vocês, não dá para explicar a capacidade contributiva. Ah, então tá bom. Eu Tá legal, tô... obrigada. É que nem a aula anterior, que eu expliquei extra fiscalidade para depois entrar na legalidade. Lembra? Eu estou fazendo mais ou menos o mesmo. Uhum. Tá? Ah, não, então tá bom. Quem não entendeu isso aí, gente? Quem que tem alguma dúvida? Luísa? Amanda? Natália? Mirelle? Sem dúvida, professor. Tá. Agora, o professor Paulo de Barros Carvalho, ele faz uma crítica muito grande à expressão contribuinte de direito e contribuinte de fato. Ele vai dizer que contribuinte de direito é uma redundância e contribuinte de fato é uma contradição. Porque, gente,
Qual o significado da palavra contribuinte? Quem paga imposto, né? Contribuinte, ó. Vou colocar aqui, ó. Significado. É aquele que contribui com a parte que lhe é atribuída no total, indivíduo sujeito à tributação. Aqui é pro direito tributário, né? Contribuinte se diz o indivíduo sujeito à tributação, diz que é aquele sobre quem recai a obrigação de pagar tributos. Então, olha só, o professor Paulo de Barros Carvalho, ele faz uma crítica, porque ele fala o seguinte: para o direito tributário, o contribuinte é um só. É o de direito, que é a pessoa que está juridicamente obrigada a pagar tributos. Então, quando eu falo contribuinte de direito, é uma redundância, porque todo contribuinte é obrigatoriamente de direito, entendendo? E quando eu falo contribuinte de fato, é uma contradição, porque o contribuinte de fato, ele é obrigado a levar dinheiro aos cofres públicos? Não. Então, ele não pode ser chamado de contribuinte. Estão entendendo? Entenderam as críticas do professor Paulo? Ele fala, pô, contribuinte de direito é uma redundância, porque todo contribuinte só é contribuinte porque é de direito. Não existe contribuinte que não seja de direito. A palavra contribuinte significa pessoa que está juridicamente obrigada a recolher dinheiro aos cofres públicos a título de tributo. E quando você fala contribuinte de fato, é uma contradição, porque se contribuinte é a pessoa que está juridicamente obrigada a recolher dinheiro aos cofres públicos, nós sabemos que o contribuinte de fato é a pessoa que não está juridicamente obrigada a recolher dinheiro aos cofres públicos, mas suporta o ônus financeiro. Então, o professor Paulo de Barros Carvalho utiliza a expressão contribuinte e pessoa que suporta o ônus financeiro do tributo. Só que eu coloco essas duas expressões para vocês aqui, porque vocês vão ver isso na doutrina, na jurisprudência torna de direito. Os tribunais utilizam essa expressão sempre. Entenderam, gente? Beleza? Então, nós vamos